Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos e que hoje, nesta noite, mais uma vez, o Espírito Santo do Senhor venha falar aos nossos corações. A Bíblia diz que a bênção não vem nem do Oriente nem do Ocidente. As bênçãos vêm do alto dos céus, porque se do alto dos céus não nos for dado, nós nada temos. Quero agradecer aos irmãos da live, do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Quai. Que Deus abençoe cada um de vocês, o TikTok, aqueles que nos acompanham todas as quintas, às 20 horas e aos domingos, às 19h30. Louvado seja Deus. Eu gostaria de iniciar o culto desta noite lendo a palavra do Senhor, abrindo no Antigo Testamento, o livro de Jeremias, capítulo de número 10. Louvado seja o Senhor. Eu costumo dizer que esta é a melhor hora do dia, onde nós temos a oportunidade de prestar um verdadeiro culto racional a Deus, abrindo nosso coração e deixando que o Espírito Santo nos convença do pecado, do juízo e da justiça. Jeremias capítulo 10, verso 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. E assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo desses céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Aleluia. Não há outro Deus, não há outro caminho. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Oremos ao Senhor, entregando este momento nas mãos dele, para que tudo, desde o início ao término deste culto, seja de conformidade com a vontade de Deus. Pai, nós nos alegramos nessa noite de termos essa oportunidade de podermos estar aqui para recebermos do Senhor o maná. Nós somos as tuas ovelhas e tu és o nosso pastor. E o Senhor mesmo tem dito que de todas as ovelhas que o Pai lhe deu, nenhuma o Senhor perderia. Aleluia. E por isso estamos aqui, Pai, com o corpo, com a alma, com o espírito, para adorar em espírito e em verdade. Mas queremos também, Pai, porque tu és o Deus que sonda os corações, conhece as nossas necessidades, sabe das palavras que vão sair dos nossos lábios antes mesmo de pedirmos a Ti. Por isso, abre as comportas celestiais e derrama das Tuas bênçãos, Pai. Bênçãos de cura, milagres, maravilhas, e que nós possamos sair daqui ainda mais preenchidos do Teu Espírito. Que assim seja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvemos ao Senhor, irmãos. Consigo
admirar, mas te olhando eu posso ó Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Só é o bastante para reconhecer o teu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, o mundo eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não andou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu lado. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Aleluia, Jesus. Senhor é tudo o que precisamos. Jesus Cristo disse: eu sou a videira e vós sois os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Louvado seja o Senhor, Deus. Adore a Deus, agradeça a Deus, independente das aflições, porque o nosso bom ânimo está nesta videira, está em Jesus, que é a água da vida. O próprio Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Entrega a tua vida, entrega as aflições, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aleluia. Senhor
Hoje nós estamos vivendo o tempo da graça. E olha que maravilhoso, né? Nós estamos respirando pela graça de Deus. E até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Quantas dificuldades, quantas lutas, mas em todas Ele esteve conosco. E Ele estará conosco até a consumação dos séculos. E eu digo a você, necessite cada dia mais e mais da presença do Senhor. De ouvir uma frase que alguém dizia assim: eu quero mergulhar profundo nas águas de Deus, para que eu tenha muito mais intimidade com o Senhor. Mas certa feita eu ouvi outro dizer: além de me aprofundar, eu quero me afogar nas águas do Espírito, na água da vida, a água que cura, que transforma, que santifica e que regenera. Que essa água possa passar por você hoje e você ser curado, transformado, em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer por mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. E a vida se respirar do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural, lutar e vencer, vou cantar e correr, que a cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, louvado seja Deus. A igreja pode tomar seus assentos, irmãos, em nome de Jesus. Queria já deixar um convite aos irmãos. Domingo agora, às 19h30, nós teremos o culto presencial, mas também o culto virtual, através da rede do Facebook, em nome de Jesus. Hoje, quinta-feira, nós temos o culto de ensino, a pastora Helena Bueno, que vai estar trazendo a palavra, e vamos nos alimentar em nome de Jesus. Pastora, vamos estender as mãos sobre a pastora, pedimos a unção do Senhor sobre a vida. Pai querido e maravilhoso Deus, Tu és um Deus, Pai, que nos usa como instrumento nas Tuas mãos, e que nesta noite, essa Tua serva, pastora Helena, seja um instrumento, um canal de bênçãos para nos abençoar conforme a Tua vontade. Usa ela do alto da cabeça à planta dos seus pés, e que tudo aquilo que sair dos seus lábios seja direcionado pelo Teu Santo Espírito. Nós repreendemos agora todo espírito contrário, todo principado, todas as potestades do mal, e declaramos somente a Tua presença, Senhor. Leva as nossas mentes cativas diante de Ti, para que absolutamente nada se perca, e o Senhor seja honrado e glorificado neste culto. Que assim seja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, graça e paz, amém? Podemos abrir a palavra do Senhor, onde nós vamos estar meditando no livro
Livro de João, capítulo 9. Vamos estar meditando do primeiro versículo até o 12, onde vamos estar lendo. Creio em nome de Jesus que o Senhor falará conosco. Amém? E diz assim a palavra de Deus: a cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Então os vizinhos e os que dantes o conhecia de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foste abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, e então lava-te. Então fui, lavei e estou vendo. Disseram, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Aleluia. Oremos. Querido Deus, amado Pai, estamos diante da Tua palavra. Peço em nome de Jesus que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, que possa abrir o nosso entendimento, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, para que venha penetrar em nossos corações. Que esta palavra, que todas as palavras que nós ouvimos, falamos da palavra de Deus, são palavras que nos mudam, nos transforma, nos regenera, nos limpa, nos sara, nos salva. Por isso, Senhor, que tudo aquilo que é desejo do Espírito Santo, que seja feito nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Hoje eu gostaria de falar um pouco o que Jesus vê. Por onde Jesus passava, se a gente pegar várias passagens da palavra, eu peguei algumas, mas tem muitas passagens que me chamou bastante atenção, que Jesus, onde ele passava, ele via, mas não com o olhar que nós vemos as coisas, ele via com riqueza de detalhes. Ele via com riqueza de detalhes as pessoas, as vidas, porque isso que é importante para Deus. E ver, muitas vezes, está além do que nós imaginamos, do que é aquilo que nós pensamos. O que significa ver? Ver significa perceber pela visão, significa enxergar. Jesus, ele não só tinha a visão, mas ele enxergava as pessoas. E ele, onde ele passava, nada ficava desapercebido ao seu olhar. A visão, de Jesus ao homem era percebida pela uma visão divina. Não era percebida pela uma visão só humana, na humanidade que ele estava aqui na terra, mas era percebida pela uma visão divina, porque ele enxerga de uma maneira sobrenatural cada um de nós.
E a visão de Jesus era tomar a consciência da real situação vivida do homem. Nesse caso, a cegueira, né, desse mendigo, a cegueira física dele. E o ver Jesus não é um simples ver, é um enxergar aquilo que os olhos humanos não conseguem alcançar por nossa limitação. Então Jesus, ele não vê o nosso exterior somente, ele consegue enxergar o nosso exterior, mas o principal, o essencial, o que ele mais procura enxergar é o nosso interior, o que está dentro de nós, e muitas vezes nem nós mesmos conseguimos decifrar aquilo que realmente estamos sentindo. Às vezes nós não conseguimos expressar o que estamos sentindo. Podemos chegar perto, mas assim, a essência, a verdadeira, né, aquilo que está no nosso íntimo, muitas vezes nós não conseguimos decifrar. Mas Jesus, ele consegue enxergar no nosso íntimo. E ele não somente enxerga, mas ele age de forma justa e misericordiosa. É dessa maneira que Jesus nos vê. É dessa maneira que Jesus tem a visão de cada um de nós. É dessa maneira que Jesus consegue enxergar. Porque o homem, ele enxerga o exterior e as atitudes do homem. E o que faz o homem? O homem julga e condena. Mas Jesus, ele não veio ao mundo para nos condenar. Ele veio ao mundo para nos salvar. Esse foi o objetivo de Jesus. E Jesus, ele enxerga as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, aflições, angústias, dores, as nossas feridas, né? Onde necessitamos ser trabalhados, onde precisamos ser curados, onde precisamos ser libertos, e quem que precisa da salvação. E ele enxerga tudo isso de cada um de nós. Onde Jesus passava, ele conseguia ver isso nas pessoas. E hoje, através do Espírito Santo, ele vê cada um de nós e se compadece, né? E usa de misericórdia para cada um de nós. Tem várias passagens e várias formas que Jesus via as pessoas e agia, porque ele não só passava e olhava ali e simplesmente não fazia nada. Jesus nunca deixou de tomar uma atitude em benefício do ser humano. Ele nunca deixou de agir para favorecer cada um de nós. Em João, eu peguei alguns exemplos, mas tem muitos exemplos. E isso assim, me chamou bastante atenção, porque ele usa esse verbo, ver, ele nos enxerga. E em João 5:6, ele enxergou um paralítico, ali onde ele falou, Jesus vendo, deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Como que Jesus podia saber que ele estava ali há muito tempo, se Jesus estava passando ali somente aquela vez? Por quê? Porque Jesus, ele sabia, né? O olhar de Jesus era um olhar divino. Ele sabia o que estava acontecendo com aquele paralítico. Ele sabia as dificuldades, que ninguém ajudava ele a pular naquele tanque enquanto as águas eram movidas para que ele pudesse ser curado. Mas Jesus, ele vê todos nós. Às vezes a gente acha que a gente está esquecido por Jesus, mas jamais Jesus
esquece de cada um de nós. Todos os dias Ele vê cada um de nós. Não se esqueça que o olhar de Deus está sobre você. O olhar de Deus está sobre mim, está sobre cada um de nós. E ele não perde a oportunidade e pergunta para aquele paralítico o que ele queria, se ele queria ser curado. Então ele não somente nos enxerga, mas usa de misericórdia e nos cura. Em Lucas 21, ele fala da oferta da viúva. Estando ali, Jesus, ao observar, viu os ricos lançarem suas ofertas ao gasofilácio. Viu também uma certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. O Jesus que nós cremos, o Jesus que nós o adoramos, é um Jesus que vê o rico, que vê o pobre. Ele vê aquilo que nós fazemos com o nosso coração alegre, ou nós oferecemos somente a Deus o resto. Aqui nessa passagem ele fala de um rico, dos ricos que estavam ali ofertando somente o que sobrava das suas finanças. Mas ele viu uma viúva que estava com o coração agradecido, uma pessoa grata, mas uma pessoa pobre, mas ela só tinha 2 moedas e deu tudo o que ela tinha. Deus, Jesus, o Espírito Santo conhece e vê o nosso coração. Ele vê aquele coração que é grato, aquele coração que é abençoador. Ele também vê aquele coração que é duro, aquele coração que não gosta de abençoar, aquele coração que só gosta de receber, não gosta de dar nada, não gosta de semear nada, só que gosta só de colher coisas boas. Então Jesus, ele vê tudo, ele vê esse coração, ele vê todas as coisas. Por isso que nós precisamos estar sempre alertas, sempre vigilantes, porque todas as coisas que nós fazemos, tudo que nós movemos, Jesus está vendo. Lucas 18, 24 fala a passagem do jovem rico, e ele fala do perigo das riquezas. E Jesus, vendo assim triste, disse: não dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os ricos terão dificuldade de entrar no reino de Deus. Por que ele estava dizendo essa passagem? Foi aquela passagem que um jovem rico chegou a Jesus e falou: Jesus, eu faço todas as coisas, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal, eu não adultero, eu não pratico mal, eu cumpro todos os mandamentos. O que me resta, Senhor, fazer para que eu ganhe a vida eterna? Aí Jesus fala para ele: doa tudo que você tem aos pobres. O que ele fez? Ele abaixou a cabeça, virou-se e foi embora. Porque o amor ao dinheiro que ele tinha não foi suficiente para deixar aquela riqueza e se render à salvação. Então Jesus, ele vê isso também dentro do nosso coração. Ele consegue enxergar quem que precisa de um milagre, quem que precisa de uma conversão. Porque muitas vezes nós somos tão religiosos que achamos que estamos fazendo tudo corretamente. Estamos dentro da casa de Deus, somos dizimistas, somos ofertantes, fazemos as obras de Deus, fazendo tantas coisas. Mas quando Deus aponta algo que falta em nós, nós abaixamos a cabeça, viramos as costas e deixamos de seguir Jesus. Então nós temos que nos converter o nosso coração à vontade e à obediência de Deus. E o último exemplo que eu deixei aqui foi Lucas 17, 14, onde fala dos 10 leprosos. Aos
vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai aos sacerdotes. Acontecendo que, indo eles, foram purificados. Quando esses 10 leprosos viram a Jesus, sabiam que Jesus era a única esperança, a única maneira que eles podiam ser livres, libertos, purificados do pecado. E Jesus falou a eles, né, que eles voltassem aos sacerdotes. Por quê? Porque naquela época, quando a pessoa estava doente, ela tinha sido, curada da sua doença, ela tinha que mostrar ao sacerdote. O sacerdote ia ver se estava tudo correto, para que eles pudessem voltar, a ter a comunhão com o povo, com a família novamente. Então Jesus, ele não quebra nenhum protocolo, ele não quebra nenhuma regra, Então ele simplesmente falou para aqueles homens fazer aquilo que tinha que ser feito, obedecer as regras, as leis, daquela época, porque eram as leis que eles tinham que cumprir. Então Jesus é um Deus que está sempre, sempre nos vendo nos pequenos detalhes. E aqueles leprosos foram purificados, foram limpos. E muitas vezes nós estamos estamos com a necessidade de sermos limpos e curados. Às vezes achamos que o outro está tão sujo, que a roupa do outro está tão suja, e nós mesmos precisamos dessa purificação, dessa limpeza. E nós precisamos ser limpos todos os dias, porque o ser humano ele tem pensamentos maus, ele tem atitudes más, porque nós nascemos no pecado, a nossa origem é o pecado. Então nós precisamos ser purificados, limpos, para que nós possamos herdar a vida eterna. O filho pródigo também não foi diferente. Ele, quando o pai o viu de longe, o que o pai fez? O pai se compadeceu, se alegrou. E Jesus nos vendo, de diversas maneiras que eu coloquei aqui. Se você está sujo, se você está em pecado, se você está vivendo algo que você precisa ser curado, você precisa ser liberto, Jesus está te vendo. Fale com Ele, abra seu coração ao Senhor, que Ele vai te libertar, te curar. Porque Ele não faz acepção de pessoas. É o pobre, é o rico, é o leproso, é aquele filho que gastou todas as finanças com coisas erradas. Não importa que maneira que nós estamos, nós temos que ir de encontro com Jesus, porque somente Ele pode nos limpar. Jesus, Ele vê o pecador, Ele enxerga o pecador. Então, nós temos que somente nos achegar a Jesus. E aqui, nesse texto, onde Jesus estava caminhando e viu um homem cego de nascença, e no verso 2, os seus discípulos perguntaram para o mestre: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? O mundo, até os escolhidos de Deus, até as pessoas que servem a Deus, ele quer apontar, sempre ele quer achar um defeito para justificar a situação da pessoa. O mundo é assim. Ele quer apontar os defeitos, ele quer achar algo que justifique o que ele está passando. Mas assim, ele faz isso, mas não muitas vezes para ajudar, mas
fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então todos nós podemos se achegar a Deus, todos nós, da maneira que nós estamos, porque Ele enxerga, Ele vê o nosso problema, e Ele vê o nosso problema não com a finalidade de nos castigar, muito pelo contrário, Ele vê o nosso problema para trazer a luz, para nos libertar. Essa é a vontade de Jesus, para eliminar por completo, né? Para nos tratar por completo, não de uma forma paliativa, momentânea, mas sim de uma forma definitiva. Essa é o intuito que Jesus nos deu. Você vê, Jesus estava ali com os discípulos. Os próprios discípulos que seguiam a Jesus não conseguiram entender e compreender por que aquele cego, né? Por que aquele rapaz era cego. Porque naquela época uma doença, ou a pessoa era aleijada, ou cegueira, isso era sinal de pecado. Mas Jesus, Ele deixa bem claro: nem ele pecou, nem seus pais pecou, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. E muitas vezes não estamos no pecado. Muitas vezes nós estamos vivendo momentos muito difíceis na nossa vida, mas isso não quer dizer que nós estamos no pecado, porque aqui está escrito que as dificuldades, as enfermidades, as situações contrárias, às vezes é necessário que até o próprio servo de Deus viva isso, para que seja manifestado as obras de Deus, para que possam ver o milagre que Deus opera ainda hoje. Deus passava a fazer milagres. Jesus enxergava cada problema que fazia e acontecia todos os milagres, todas as necessidades eram supridas. E não é diferente hoje. Porque Jesus naquela época ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Hoje ele pode. Então hoje ele veio aqui, ele vê a outra pessoa lá no outro país. Então Jesus não deixou de nos enxergar, não deixou de manifestar a sua graça em nós. Então, irmãos, é às vezes necessário vivermos certas situações para que a obra de Deus seja manifesta. Isso não quer dizer que estamos em pecado. E através dela, né, muitas vezes as pessoas vão ver milagres apalpáveis. Não era assim Tomé? Tomé, ele só via se ele pudesse ver. E você acha que hoje não tem muitos Tomé? Tem mais Tomé do que outra coisa nesse mundo. Nós somos assim. Às vezes é necessário, irmãos. Não é falta de fé, né? Não é falta de crer em Deus Todo-Poderoso, mas às vezes isso é necessário para que a gente dê um novo ânimo para nós, porque as dificuldades elas são muito grandes, né? Tem coisas que são extremamente difíceis de passar, mas a gente precisa, né, passar. E esses milagres eles precisam acontecer, né, para que a gente venha a crer, né, crer nesse Jesus, né, e o maior objetivo, nos salvar. Muitas vezes quando pessoas veem milagres acontecendo, e através desses milagres que eles veem acontecer em outras pessoas, na própria vida, isso leva ele a uma conversão, a crer em Jesus e ser salvo. Então, aqui não era diferente.
Por quê? Porque Jesus estava levando a palavra da salvação. Ele estava levando as boas novas da salvação. Então ele estava ainda levando para as pessoas a palavra de Deus. E esses milagres, eles eram necessários. Essas obras eram necessárias. E ter fé é o que nós precisamos. Imitar a Jesus é o que nós precisamos, né? Em toda a maneira dele viver, em todo o Evangelho, para que a gente venha ter esse conhecimento e que outras pessoas venham se achegar a Deus. E ele diz aqui no verso 4: e é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, ainda, né, enquanto é tempo, Jesus estava fazendo seu milagre. Por quê? Porque ele tinha um tempo determinado aqui nessa terra. Ele precisava vir ao mundo, pregar o Evangelho para toda a criatura, para que pessoas pudessem ter a oportunidade da salvação. E ele tinha que morrer pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, pelas nossas dificuldades. E assim ele fez. Morreu pelos nossos pecados, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. E ele ressuscitando deixou o Espírito Santo, né, para nos consolar, para nos convencer. E aqui nós estamos falando da palavra de Deus e o Espírito Santo convencendo o homem do pecado, do juízo e da justiça. E isso tudo foi necessário. E isso tudo é necessário muitas vezes. Por quê? Porque Deus vê todas as coisas. Ele vê que às vezes tem muitas pessoas que, para se converter, para que venham ter fé, que venham crer e ser salvas, é necessário, né, ter os milagres, ter as obras, nós vivenciarmos essas obras e passarmos por essas aflições. E nesse verso 5 ele diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele mostra nesse texto, muitas vezes nós estamos cegos. Nós sabemos que Jesus é a luz do mundo, que Jesus não está mais nesse mundo, mas o Espírito Santo está. Então ele que ilumina o nosso coração, porque ele está dentro de nós. Mas muitas pessoas ainda estão cegas e necessitadas de enxergar essa luz que é Jesus Cristo. E não somente enxergar essa luz, mas aceitar essa luz como Senhor e Salvador da sua vida. Então essas obras são necessárias até hoje. Os milagres são necessários até hoje. Essa manifestação das obras de Deus são necessárias até hoje, porque ainda há vidas que precisam ser convertidas. E ainda ele fala no verso 6: dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus, nesse texto, foi uma forma, né? Ele demonstrou, ali tendo essa atitude de pegar, de cuspir na terra, fazer esse lodo. Ele manifestou ali um nojo pelo pecado. E ele faz aquele lodo ali e aplica, né, com a saliva dele. Por quê? Porque naquela época eles usavam muito a saliva
como algo medicinal para aplicar nos olhos. Era um costume daquela época. Então ele aplicou nos olhos para que todos pudessem crer. Ele fez aquela atitude palpável, né? Era um gesto, porque ele não precisava nem fazer nada daquilo, porque bastava uma palavra, né? Falar assim, volte a ver, e aquele cego poderia voltar a ver. Jesus não precisava fazer nada daquilo, mas Jesus ele manifestou daquela forma para que as pessoas pudessem enxergar o milagre. Muitas vezes nós precisamos enxergar o milagre. Jesus todos os dias faz milagres na nossa vida e nós não conseguimos enxergar. Quando nós acordamos, abrimos nossos olhos, nós temos um fôlego de vida, isso já é um milagre. E nós não conseguimos muitas vezes enxergar os milagres que Deus faz. Os livramentos que o Senhor nos dá, nós não conseguimos enxergar. Mas Jesus ele fez tudo aquilo para que o povo pudesse crer, ter fé. E aí ele pede para aquele cego fazer o quê? Ir lá se lavar, tirar toda a sua imundícia. Aquele gesto dele se lavar é para ele ser purificado, porque a água ela nos purifica. E essa água é somente Jesus, que é a fonte a jorrar, que nos purifica. E se aquele cego não tivesse aquela atitude, aquela obediência de ir lá se lavar, nada tinha acontecido na vida dele. Então Jesus às vezes ele nos instrui, faz isso, faz aquilo e faz aquilo outro. Não questione, faça. Faça que você vai ser limpo, você vai ser purificado, vai ser limpo do teu pecado, da tua imundícia, do teu querer, da tua vontade, que muitas vezes nos leva ao caminho errado. Mas obedeça. Obedeça a palavra que é a nossa instrução de vida. Aqui está tudo o que ele fala, faz isso, faz aquilo outro, porque você vai herdar a vida eterna. Porque sem purificação não há como nós herdarmos a vida eterna. Todos os dias nós precisamos lavar as nossas vestes. Todos os dias precisamos nos purificar. Porque sempre temos algo a ser mudado. Sempre tem que ter algo a ser transformado. E nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos que ter atitudes. Quando Jesus nos dá uma instrução, nós temos que agir, fazer. Porque a oração, ela, quando nós falamos com Deus, nós falamos com Ele e nós temos a ação. Orar é orar e ter ação. Então é ter atitude, assim como aquele cego, né? Obedeceu a instrução de Jesus, assim nós também. Porque Ele sabe o que eu e você precisamos. Jesus está nos vendo. Ele quer nos limpar. Você quer ser limpo? Jesus pergunta todos os dias: você quer ser limpo? Você quer ser curado? Você quer ser transformado? Essa é a pergunta de Jesus para nós. Sabe por que Ele faz essa pergunta para mim, para você, todos os dias? Porque Ele está nos vendo. Ele vê eu e vê você. E nós temos que ir muitas vezes ir lá no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Nós temos que ir até Jesus para nos limpar. Porque somente Ele pode nos limpar. Ele sabe o que precisa ser transformado. E aceitar, né, essa limpeza. É o que nós temos que fazer, é
aceitaram. E ele fala no verso 8: então os vizinhos e os dantes que conhecia de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. Ele mesmo disse, porém, sou eu. Você quer ser deixado você quer deixar de ser conhecido pelos seus pecados? Creia em Jesus. Ele te vê. Vamos agora ser conhecidos como homens limpos e purificados, porque Ele nos ama. E não há outro que possa fazer o que Jesus faz. Não há homem nenhum no mundo, não há medicina, não há inteligência, não há conhecimento humano nenhum que possa fazer o que Jesus faz por nós, porque Ele nos enxerga como nós somos e ama o pecador. Ele nos ama da maneira que nós somos, mas Ele quer transformar a sua vida para que você receba a salvação. Porque hoje nós vivemos um tempo que é o tempo da graça. Hoje nós não precisamos fazer sacrifício como naquela época fazia. Hoje nós temos tudo. Jesus já fez tudo por nós. Tudo que Ele precisava fazer, Ele já fez. Agora Ele só vai vir buscar a amada igreja, porque tudo já está preparado. A única coisa é que nós temos que cada dia nos purificar, estar cada dia mais limpos do nosso eu, que muitas vezes nos leva à perdição. E Ele diz no verso 10: perguntaram-lhe, pois, como lhe foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos e me disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui lá, lavei e estou vendo. A atitude de Jesus quando olhou para aquele cego foi abrir os olhos. Jesus não somente abriu os olhos físicos daquele homem, mas com certeza os olhos espirituais. Aquele homem poderia não ser um homem convertido a Deus, não conhecia Jesus, não conhecia as obras de Jesus, mas obedeceu a Jesus. E além dos seus olhos físicos serem abertos, ele voltou a ser um homem livre, não depender de mais ninguém, porque quando estamos cegos, nós ficamos muito dependentes de pessoas, dependente das coisas. Mas quando Jesus abre os nossos olhos, nós conseguimos ver que nós não precisamos de homens, nós só precisamos de Deus. Nós precisamos viver para Deus, porque Deus é o que dá tudo e todas as coisas que nós necessitamos. Ele dá o conhecimento, Ele dá a sabedoria, Ele dá força para a gente trabalhar, Ele dá saúde para a gente trabalhar, Ele que supre as nossas necessidades. É Ele. Então, irmãos, Jesus está nos vendo hoje para abrir os nossos olhos. Não são os nossos olhos físicos, porque aqui ninguém cego aqui neste lugar, mas abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente possa enxergar as maravilhas que o Senhor faz na nossa vida, e a gente levar a palavra de Deus àqueles que ainda estão cegos, que venham ver
Porque quando são abertos nossos olhos espirituais, nós somos libertos. Não vivemos mais a prisão que o mundo muitas vezes coloca nas nossas costas. A religiosidade por muito julgo nas nossas costas. Mas viver para Deus é muito diferente. É viver uma vida liberta, é ser feliz, é ter as nossas necessidades supridas, é nós não mendigarmos o pão, é passar por lutas, dificuldades, tristezas, sim, porque a palavra dele nos diz, mas não viver, não permanecer somente nisso, é passar por elas e sermos felizes, termos paz, a paz que Jesus fala para cada um de nós, paz que excede todo entendimento, a paz que nós passando por aflições não conseguimos entender porque não estamos tristes. É essa paz que Deus nos dá, é esses olhos que Jesus quer nos abrir, que Ele quer abrir os nossos olhos para que a gente venha a crer, ter mais fé, viver pela fé. Se você está passando uma situação, ela vai passar, porque Jesus está te vendo. Você não está sozinho. Jesus vai te socorrer. É esse Jesus que nós servimos. Não é um Jesus que não vê, que não enxerga, que não nos socorre. Ele é o nosso socorro no tempo da angústia e da tribulação. Em todo momento Ele está nos vendo. E no verso 12, o que aquele não mais cego disse? Disse depois, as pessoas perguntavam: onde está Ele? Onde está Jesus? Ele falou: não sei. Por quê, irmãos? Porque a busca é individual. É eu e você que tem que buscar esse Jesus. É eu e você que temos que ir ao encontro dele. Porque ele está nos vendo. É só nós que temos que abrir a porta, entrar e ceiar com ele. É nossa atitude. Nós temos que abrir essa porta. A porta, a fechadura é só do lado de cá. Não é do lado de Jesus. É nós que abrimos a porta. Porque Ele está com a porta sempre aberta. Ele nunca vira o rosto para nós. Ele nunca nega cada um de nós. Nós negamos Ele. Porque quando nós estamos numa dificuldade, numa tristeza, numa angústia, a primeira coisa que muitos fazem, não vou dizer todos, porque a gente não pode nunca generalizar, é pôr a culpa em Deus. Por que Deus está passando por isso? Nós culpamos a Deus. E aí a gente não consegue enxergar o que a gente fez, o que nós plantamos para estar colhendo aqui. Algumas vezes são plantios errados, que estamos sendo colheitas ruins. Mas a gente não pode esquecer, irmãos, que também são algumas colheitas são para que as obras de Deus sejam manifestas. Então é esse enxergar de Deus, esse é o olhar de Deus que Ele tem por nós. E que nessa noite, essa visão, essa nossa visão espiritual, também venha ser uma visão não só exterior, mas interior. Que a gente venha enxergar com os olhos de Cristo e ver tudo que Ele está fazendo e continuará fazendo por todos nós. Amém? Gostaria de deixar essa palavra para os amados irmãos e gostaria neste momento de nós orarmos
e depois vamos dar a bênção apostólica, em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, agradeço, Senhor, pela tua rica palavra. Agradeço, Senhor, pelos olhos espirituais nesta noite que foram abertos. E eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que se olhos físicos precisam ser abertos, o Senhor vai abrir. Se for a vontade de Deus para que a obra dele seja manifesta, ele vai abrir agora em nome de Jesus. Jesus está em nós, Jesus está aqui, Jesus está com as janelas dos céus abertas, e neste momento ele pode curar, ele pode libertar, ele pode sarar nossas feridas, ele pode nos ajudar nas nossas dificuldades, ele pode operar milagres nesse momento. Em nome de Jesus, opera, Senhor, em nós todas as suas maravilhas, os seus milagres, as suas curas, Senhor, em nome de Jesus. Precisamos, Senhor, das suas obras manifestas, Senhor. Precisamos, que muitos precisam ver para crer, Senhor. E eu creio que tudo que é necessário o Senhor faz, porque também o Senhor tem a vontade que todos venham crer na tua palavra. Senhor Jesus, fala mais aos nossos corações, Senhor. Nos purifica, Senhor, dos nossos pecados. Nos converta, Senhor, dos nossos maus caminhos. E que a gente possa enxergar, Senhor, essa luz que está no céu, que está aqui em nós através do Espírito Santo. Que ela venha brilhar e mostrar sempre o caminho que devemos seguir. Nos ilumine, Senhor. Nos ilumine, Senhor, para que nós encontremos a salvação. E que nós venhamos ser gratos, Senhor, por tudo e todas as coisas que acontecem conosco. Porque nada saiu do seu controle. Tudo está no seu controle. Tudo o Senhor já sabe o que vai acontecer. Porque a nossa história, Senhor, ela está sendo escrita por Ti. Ela já está escrita por Ti. E o Senhor sabe o fim de cada uma delas. E eu creio, Senhor, que tudo que for de melhor para cada um de nós é o desejo do coração do Senhor. Então opere em nós, Senhor. Opere em nós, Senhor, as suas obras, em nome de Jesus. Derrama dos seus milagres, Senhor. E supre, Senhor, as nossas necessidades. Abre portas, Senhor, onde precisam ser abertas. Fecha a porta onde precisam ser fechadas. Ó Paizinho querido, opere em nós. Receba, Senhor, o culto desta noite. Receba cada vida, cada oração, cada clamor, cada súplica, Senhor. Receba a nossa gratidão, nosso pedido de perdão pelos nossos pecados. E que o Senhor venha sarar a nossa terra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus e Salvador, que a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Vão em paz, fiquem em paz, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe.